Muitas atividades industriais lançam no ar produtos tóxicos que ameaçam a saúde das pessoas e o meio ambiente. Na forma de poeira, fumos, névoas, gases e vapores, estas substâncias estão presentes no dia a dia de milhares de trabalhadores. Os riscos de contaminação por estes poluentes podem ser minimizados se for implantado um sistema de controle ambiental. O sistema de ventilação local exaustora vem se mostrando o mais eficiente e seguro nos ambientes de trabalho. Além de outras medidas de controle ambiental, veremos neste programa o funcionamento e a importância da implantação deste sistema nas indústrias. Vários tipos de agentes químicos tóxicos são liberados pelas atividades industriais. Esses contaminantes ficam em suspensão no ar e, se forem inalados, podem causar sérios problemas à saúde dos trabalhadores. Quando medidas corretas de prevenção não são colocadas em prática, doenças como silicose, asbestose, asma ocupacional, câncer e intoxicações do organismo humano podem se manifestar nos trabalhadores. Um programa de controle de saúde dos trabalhadores deve ser composto por medidas de engenharia, como os equipamentos de proteção coletiva, procedimentos administrativos e medidas de controle individuais. Além disso, é muito importante a regularidade de exames médicos, a prática de ensino e treinamento dos trabalhadores e fornecimento de informações. Um primeiro passo a ser dado é a substituição do material utilizado. Nas operações de ateamento abrasivo, por exemplo, é aconselhável usar a granalha de aço no lugar da areia que contém sílica, pois este componente químico é o responsável pela silicose, uma doença incurável que afeta os pulmões e é causada pelo acúmulo de poeira contendo sílica. A sílica está presente na composição de muitas matérias-primas, como quartzo, areia, granito, argila e várias outras. Um segundo passo é a modificação no processo produtivo. A empresa deve adotar medidas que minimizem ou evitem a produção de poluentes no ar. A umidificação é um método de controle coletivo. O uso de água em alguns tipos de matérias-primas, peças e equipamentos impede a formação e a dispersão da poeira no ambiente. Porém, é bom lembrar que não devemos usar muito a água, pois é um produto nobre e essencial para a vida. O uso da água com fins industriais deve ser reciclado. Outra forma de se evitar resíduos em suspensão no ambiente é a técnica do isolamento ou enclausuramento. Nessa técnica, todo o processo de produção é realizado dentro de um lugar fechado. O melhor enclausuramento é aquele acompanhado por exaustão. É importante o projeto de distribuição dos equipamentos da empresa. O fluxograma da produção deve atender à qualidade, produtividade e segurança do trabalho. Manter limpo o local de trabalho é muito importante e a limpeza deve ser feita com água ou por aspiração. O uso de equipamentos de proteção individual, como protetores respiratórios, capacetes, botas, luvas de segurança e roupas especiais, são outras medidas necessárias. A realização de treinamentos periódicos dos trabalhadores é também aconselhável para que no dia a dia da empresa sejam adotados procedimentos seguros de trabalho. Os trabalhadores têm o direito de saber quais os riscos e as medidas de controle do ambiente de trabalho. É de grande importância que as empresas adotem medidas para melhoria do ar dentro dos ambientes de trabalho. No ambiente de trabalho, alguns deles geram fumos, gases, vapores e particulados que, quando inalados pelo trabalhador, podem causar reações tanto nas vias respiratórias mais altas, quanto nos próprios pulmões e na membrana que recobre os pulmões. De maneira geral, estas medidas são medidas que nós chamamos de ventilação exaustora, e nós podemos dividir basicamente a ventilação exaustora em ventilação exaustora local. No próprio lugar onde está sendo gerado
a poeira ou determinados gases, ou uma ventilação exaustora geral, que vai, obviamente, puxar o ar do ambiente geral de trabalho. Se sistemas de ventilação não forem instalados, ou se eles forem instalados e forem inadequados, óbvio que quem se prejudica são as pessoas que estão lá no dia a dia. De maneira geral, as pessoas que estão lá no dia a dia são os trabalhadores de área de produção. À medida que esses agentes vão sendo inalados, eles podem provocar reações diferenciadas. Mesmo com o sistema de ventilação local exaustor adequado e a redução de poluentes no ambiente, as empresas precisam orientar os trabalhadores sobre a importância do asseio pessoal. Os armários devem ser duplos para guardar as roupas de trabalho separadas das roupas de uso normal. O uniforme deve estar sempre limpo e não é aconselhável que ele tenha bolso, dobras ou pregas. A lavagem das roupas deve ser realizada pela própria empresa. O refeitório deve ser instalado fora da área de produção e num lugar sem poluentes, pois representa um momento de pausa para o trabalhador descansar, recuperar energia física e mental, além de não ficar exposto a agentes físicos, químicos e biológicos. Os procedimentos de segurança, higiene, ordem e limpeza do local de trabalho devem fazer parte da rotina diária da empresa e do próprio trabalhador. Segurança, a ordem e a limpeza, elas são importantes para minimizar os custos de implantação dos sistemas de ventilação local exaustora. Tudo deve fazer parte de um plano de controle ambiental, onde seja priorizada a saúde do trabalhador. Um programa de prevenção de riscos ambientais deve contemplar medidas de engenharia, medidas administrativas e medidas pessoais. As medidas de engenharia devem envolver a possível estudo da substituição de produtos tóxicos, a substituição de operações poluentes, o isolamento e enclausuramento, a umidificação de processos poeirentos e implantação de sistemas de ventilação local exaustora. De todas as formas de controlar a poeira e outros produtos químicos liberados no ambiente, o sistema de ventilação local exaustora é o mais eficiente. O sistema de ventilação local exaustora capta as substâncias tóxicas na fonte, no próprio local em que elas são formadas, impedindo que o trabalhador as respire. É o sistema mais completo e mais utilizado como medida de controle de substâncias químicas em suspensão no interior das indústrias. Ele é composto por captores, dutos, filtro, ventilador, coletor e chaminé. Para uma aplicação mais eficaz e segura do sistema, o trabalhador necessita ser treinado para compreender a razão da instalação, a importância da exaustão e colaborar para o seu perfeito funcionamento. O captor de exaustão é projetado para enclausurar parcial ou totalmente um equipamento, um processo ou uma operação poluente. Ele captura os contaminantes através de uma abertura de sucção antes que venha alcançar a zona respiratória do trabalhador. A maior parte dos problemas de contaminação por poeira pode ser resolvida pelo enclausuramento com exaustão, pois evita correntes de ar transversais, consome menos energia e ocupa um espaço menor. Os dutos transportam os resíduos para o coletor. A rede de dutos precisa seguir a distribuição das máquinas geradoras de poluentes, interligando seus respectivos captores aos ramais, dutos secundários, duto principal, coletor, ventilador e chaminé. Essa distribuição denomina-se layout da rede de dutos. Devido à poluição causada no coletor no momento da manutenção e do ruído produzido pelo ventilador, eles precisam ser instalados do lado de fora da fábrica ou numa casa de máquinas afastada ou isolada acusticamente. A filtragem e a coleta dos poluentes são muito importantes, pois evitam a poluição atmosférica, preservando o meio ambiente e a saúde da população.
Os coletores são responsáveis pelo controle da poluição do ar, pois separam, removem e armazenam os contaminantes para um posterior reaproveitamento, transporte ou descarte final. Eles também evitam a reintrodução do ar poluído no ambiente de trabalho. Uma eficiente coleta de poluentes deve se basear no estudo detalhado, tanto dos contaminantes quanto do processo de produção e ainda do controle da água, ar, solo e energia. Os aspectos mais importantes no sistema de ventilação local exaustora são o captor, que deve ser estudado e projetado para dar devida proteção aos trabalhadores, filtros, ventiladores e chaminé de descarga. Ou seja, é todo um sistema que tem que estar funcionando adequadamente, porque se um dos sistemas falhar, pode ocorrer problemas ambientais. Infelizmente, há uma necessidade de melhoria da utilização desses sistemas no Brasil, porque há carência de informações técnicas nessa área. Então, há problemas de projeto, construção, instalação, manutenção e operação. E outro quesito também muito importante é a avaliação do sistema, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, para verificar a eficiência desse sistema. Criar condições seguras e saudáveis no ambiente da empresa é fundamental para contribuir na qualidade de vida do trabalhador. E assim, a vitória é de todos. Quando o trabalho é realizado com segurança e saúde, a empresa, o trabalhador e a sociedade como um todo só têm a ganhar. Por isso, a implantação de um sistema de ventilação local exaustora e a prática de procedimentos seguros de trabalho garantem o controle ambiental, significando um grande avanço nas relações de trabalho na sociedade brasileira. Obrigado. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.